Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociência da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo especial Análise de Dados. E dando continuidade ao nosso estudo das regressões lineares, nós vamos finalmente discutir como propagar erros de uma regressão. Primeiro a gente vai entender a relação entre o erro do slope e do intercepto numa regressão, como ele é calculado lá no SciPy Optimize, e propagar o erro. Vamos discutir como os resíduos e a variância não explicada podem ser entendidos também como erro e como propagar isso. A situação em que a distribuição nos resíduos não é normal e, quando isso acontece, como obter uma regressão mais robusta, e vamos ver um tipo de regressão não paramétrica. Quando você está usando uma regressão que foi obtida com um determinado conjunto de dados, a gente pode, na nomenclatura aí do Machine Learning, chamar esse conjunto de dados de treino, né? Pode ter sido publicado, uma regressão que foi estabelecida com uma base de dados que não é a sua, e você quer usar os seus dados de variável independente para estimar dados da variável dependente, você vai precisar propagar o erro da regressão. E tem duas situações diferentes aqui nessa propagação de erro de regressão que a gente tem que considerar. Uma situação, que é expressa aqui nos casos 1 e 2, quando a variância não explicada é só um erro analítico em Y, quer dizer, você não tem aquela outra possível variável oculta que aumenta a variância em Y, então a variância não explicada pela regressão, como a gente viu nas últimas aulas. Nesse caso, seria só um erro analítico. Ou uma segunda situação, em que você quer, com a regressão, estimar um valor ou poucos valores do seu X. Então, nessas situações, você vai propagar o erro do seu dado, da variável independente, que é o seu X, com o erro da equação da regressão só. A gente já vai ver isso melhor. Agora, quando a variância não explicada em Y não é só um erro analítico, existem outros fatores que você não conhece que estão afetando essa dispersão do Y, e você quer estimar qual seria o valor desse Y, dessa variável dependente, para aquele seu valor de X, dada essa equação de regressão, você vai ter que considerar também essa dispersão não explicada, e vai ter que considerar para isso, então, o desvio padrão dos resíduos. Se você tem muitos valores também, você quer estimar um conjunto grande de valores, se você não propagar o erro dos resíduos, você vai acabar subestimando a dispersão e tirando conclusões equivocadas dessa sua regressão sem propagar direito o erro. Então aqui a gente pode voltar para aquele nosso joint plot, né, que a gente faz muito, e entender agora o que é o erro do slope e o erro do intercepto, né, nesses termos. Então você tem uma regressão aqui com um certo conjunto de dados. Isso aqui foi gerado da forma que a gente sempre gera lá na nossa aulinha, que começa carregando módulos, e a gente gerou um X com uma distribuição normal aleatória, com a média 20, o desvio padrão 5, 50 dados, e somou uma dispersão de erro em Y. O Y é 1 vezes X, mais um valor aleatório, 0 como média dele, e um desvio padrão 2, então ele se dispersa com desvio padrão em torno daquela reta de regressão. Só geramos o dado para depois descobrir qual que é a reta. Fizemos um joint plot, e o que ele dá? A reta de regressão e uma reta no intervalo de confiança, que aqui é de 90, de um slope que pode ser um slope maior e um outro slope que é o menor. Quando a gente tem o erro obtido lá com aquele P-Optimize, a matriz de covariância, o PCOV, né? Você tem a variância dos dois parâmetros, que a gente considera como uma forma de obter o erro dos dois parâmetros, a raiz daquela variância do PCOV, a gente lembra disso, já vimos em outras aulas, é o desvio padrão, quer dizer, o erro
desses dois parâmetros, do intercepto e do slope. Quando a gente tem isso, a gente vai ter um slope máximo e um slope mínimo. Agora, o que é o erro do intercepto? É um erro independente que você tem que propagar também? Na verdade, não. Na verdade, o erro do intercepto é só, vamos considerar aqui, você tem um slope máximo aqui de 1 sigma, um slope mínimo aqui de 1 sigma, eles vão gerar esse 1 sigma de erro de intercepto. É isso que é aquele erro do intercepto, é só o erro propagado do slope. Então ele estima o slope e vê onde ele bate lá no seu origem x, onde ele bate no y, e esse é o erro do intercepto. Então não é um erro independente, a gente viu ele tem uma covariância grande por causa disso. No nosso código da aula de hoje, tem uma funçãozinha aqui, um pedaço de código que serve para mostrar isso, né? E o que ele faz? Ele considera que temos um ponto nulo, como a nossa distribuição é normal em x e y, o ponto nulo é a média, e o slope, o erro do slope, passa por esse ponto. Então todos os slopes calculados passam por esse ponto, que nesse caso é a média. Então, na verdade, para propagar o erro, a gente vai precisar conhecer o erro do slope e identificar qual é esse ponto nulo. O erro do intercepto é uma consequência disso. E esse pedacinho de código prova isso simplesmente mostrando o que seria o slope máximo, que é o slope, que é naquela saída do curve fit, é a primeira posição do p-opt, né, do POPT, mais a primeira posição da matriz de covariância que ele dá, que é o PCOV, raiz disso, então é o desvio, e o mínimo vai ser menos. E aí eu calculei, considerando que o ponto nulo é a média, né, o ponto nulo no point é a média, em x e y, então o null point é a média, em x e y, eu calculei o que seria o intercepto. Vamos dar uma saída disso no nosso terminal. Ele gera as figurinhas que a gente viu, mas o que interessa é isso aqui. Ó. O código transforma o slope e o erro do slope, ele já tira de lá, já tira a raiz e transforma num uFloat, né, naquele formato do uncertainty que a gente usa para propagar erro. Então o slope é quase 1, mais ou menos 0,5, o intercepto é 1,6 mais ou menos 1. E aí esse que eu calculei aqui, intercepto mínimo, intercepto máximo, é considerando o ponto nulo e a propagação do mínimo do máximo do slope. Então o intercepto seria de 1,59, é exatamente o que ele calcula lá internamente. E mais 1 seria 2,6, arredondando, menos 1, 0,6. Então, na verdade, é isso mesmo, né? Se você calcular um intercepto passando no ponto nulo, que aqui é a média, né? O slope máximo e o mínimo passando no ponto nulo, onde eles batem em y, é a saída que ele dá como intercepto e erro do intercepto na função curve fit lá do SciPy Optimize. Então, sabendo isso, a gente precisa partir para um caso mais geral, que é isso que está aqui embaixo, né? Em que a distribuição não é normal em x e y, pelo menos em y, por enquanto ela tem que ser, né? Mas ela não é normal a distribuição dos seus dados em x, então você precisa descobrir o ponto nulo. O intercepto não vai interessar na propagação do erro, o que vai interessar é o slope e o ponto nulo do slope. Agora, você pode fazer isso se você considerar, você tem 3 slopes, né? O mínimo, o máximo e o médio. Se você considerar que no ponto nulo o valor de y dos 3 é o mesmo, né, você precisa só de 2, na verdade, para definir esse ponto, você consegue, com essa equaçãozinha, né, jogando para lá e para cá, né, você tem que uma equação de reta é igual a outra equação de reta, aí você isola o ponto que é igual, que é o ponto nulo em x, você quer saber. Você isola o ponto nulo em x, então você tem essa equaçãozinha. Ponto nulo em x, 1 é o intercepto máximo menos o intercepto médio, dividido pelo slope médio menos o slope mínimo.
Porque a reta do slope máximo é o intercepto mínimo. E a reta do slope mínimo é o intercepto máximo. Então você tem esses dois, você pode calcular duas vezes isso, né? Porque um considerando o mínimo comparado com a média e o outro máximo comparado com a média. Vamos rodar. Se é verdade isso, os dois vão ser iguais. Aqui tem os nossos pontos nulos. Ponto nulo 21 e o outro, você vê que eles deixam de ser iguais 10 casas depois da vírgula, né? O arredondamento foi diferente aqui. Então é isso mesmo, né? Na verdade você tem como descobrir esse ponto nulo a partir do dado do slope com erro do slope e intercepto com erro do intercepto. Sabendo isso, você consegue propagar o erro. E agora a gente vai começar a introduzir algumas funçõezinhas que eu escrevi que vão ficar lá nesse pacote nosso, que vocês podem usar à vontade, podem corrigir se tiver algum equívoco, podem melhorar se quiserem, que é o geosed statsfuncs. Você precisa pegar esse arquivo .py aqui, geosed statsfuncs, que vai estar também no nosso repositório aqui na descrição. Ele tem que estar na mesma pasta que os códigos que você vai rodar usando ele. Tem algumas funçõezinhas úteis aí. Uma delas é essa primeira função, que é geosed statsfuncs, o scat R2. Ele plota um scatter plot com a linha de regressão e dá alguns parâmetros dessa regressão. O que ele dá? O R quadrado, que a gente sempre usa, né? Quer dizer, a porcentagem da variância na variável dependente, que é explicada pela regressão. 83% é explicado pela regressão. Tem 17 aqui que não são. Ele dá o desvio padrão dos resíduos, quer dizer, cada ponto em Y menos o previsto. Qual o desvio padrão dessa distribuição? A gente vai ver para que usa isso. O slope e o intercepto em formato U-float. Então é o slope mais ou menos o erro do slope. Bem útil para você já observar seu dado. Ele dá um outro plot também que a gente já vai ver o que é a dispersão dos resíduos. Essa é a primeira funçãozinha que a gente está usando aqui, que a gente já importou aqui no começo da aula. Importamos 4 funções desse pacote que a gente criou e que tem que estar na mesma pasta. O geosed statsfuncs, que é .py, aqui você não precisa escrever .py, você importa essas 4 funçõezinhas. A gente está discutindo essa aqui. E essa aqui usa esse SDR, que é a funçãozinha que está lá para calcular o desvio padrão dos resíduos. Também está dentro do pacote. Tem 4 funções aqui. É def SDR e a gente depois vê as outras. Tudo bem, então a gente tem essa função, ela plota, já fica mais fácil de ver e aí você tem os dados todos. Só que para propagar, a gente vai precisar gerar essa regressão e ter uns parâmetros dessa regressão para poder propagar o erro. E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do slope e o erro do slope e encontrar o ponto nulo. Então vai precisar do intercepto e o erro do intercepto. Eu escrevi uma função também que já faz isso para alguns tipos diferentes de regressão, esses que a gente viu aí mais comuns até a aula de hoje. Essa função é ureg. O reg por quê? Porque ela devolve os parâmetros em formato U-float, aquele formato do uncertainties. Então, e o slope, o slope e o erro do slope, e o intercepto e o erro do intercepto. E o resíduo é 0, porque a média dos resíduos tem que ser 0 em relação à regressão, e o erro dos resíduos, e devolve o R quadrado. E faz para alguns tipos diferentes de regressões. Quais são eles? Então, o ureg aqui, você vai entrar com o seu x e o y, os dados que vão gerar a regressão. O tipo de regressão. OLSQ é Ordinary Least Squares, que é aquela por mínimos quadrados comuns que a gente sempre usa. Você pode entrar com, no caso da Ordinary Least Squares, você pode entrar com o erro em y, porque ele calcula como um peso, a gente já viu isso em aula passada. E devolve os parâmetros em U-float para você.
você pode fazer uma regressão ortogonal. Aí, em vez o tipo aqui você entra com ODR. E aí você vai precisar de um vetor de erros em X também, né? O de X é obrigatório, nesse caso, para ter a regressão ortogonal, para ela fazer alguma diferença, né? E precisa de uma estimativa do erro, uma estimativa da incerteza do erro em X. A gente discutiu também na aula passada isso. Então tem que entrar com ela aqui, que aí é um valor unitário, um float só. Você pode fazer também uma redução da atenuação quando tem erro em X pelo método dos momentos, e nesse caso também vai precisar de uma estimativa do erro em X. E tem uma regressão não paramétrica, que é um tail, que a gente vai ver no fim da aula. E o que ele devolve? Bom, aqui a gente fez ordinary least squares, né? E ele devolve esses 4 parâmetros. Para que a gente vai usar isso? Vai usar como parâmetro de entrada de uma outra função que eu escrevi, que é essa linreg propag, que é a propagação do erro em regressão linear. Essa aqui vai entrar com os parâmetros que saem do reg, da outra função. Você precisa rodar a outra primeiro. Quer dizer, você precisa dos dados que geraram a regressão para poder conhecer o seu slope, o erro do slope, o intercepto e o erro do intercepto, para calcular o ponto nulo, e o seu erro, o desvio padrão dos resíduos. Vai sair como um parâmetro, que essa aqui já abre o parâmetro aqui, e você precisa dos seus dados, os dados que você vai entrar na regressão, para descobrir qual que são os seus y com o erro. Então, no formato uFloat também, você entra lá com o uArray, que tem os seus dados nominais e os seus dados de erro. E aí você escolhe se você quer fazer propagar o erro considerando o desvio padrão dos resíduos ou só o erro da equação. Nos casos 1 e 2, quer dizer, você tem certeza que seu erro em y é só um erro analítico, então você tem uma função bem definida, não tem outras variáveis desconhecidas que podem gerar uma dispersão maior em y, ou você quer saber um valor só, mesmo que tenha uma dispersão grande, você quer conhecer qual o valor de um x21 nessa regressão, e você tem o erro do seu x, é 21 mais ou menos 2, você quer só ele. Então a melhor estimativa é mesmo a média, né? Você não considera o desvio padrão dos resíduos. A melhor estimativa para o que seria o y é essa média mesmo. E aí você propaga esse erro. Então é quando você conhece a física, tem uma regressão clara, e aí você propaga o erro assim. Então ele vai achar o ponto nulo, e ele gera esse gráfico aqui de saída também, que é um gráfico que visualmente você já consegue enxergar como esse erro propagado acontece. Claro que o erro do slope é 0 no ponto nulo, e ele aumenta para cá e para cá. Por que ele aumenta mais em direção ao 0 do que para cima? Porque, como a gente lembra de propagação de erro, um erro de multiplicação é a soma quadrática das proporções, do erro em proporção. Então, o erro do slope dividido pelo slope mais o erro do x dividido pelo x. E quando você tem um x pequeno, aqui a gente usou um erro constante em x, que é de 1,5, um x pequeno, a proporção do erro em relação ao x vai crescendo para cá. Então, esse crescimento aqui é pelo erro do slope, e aqui é o erro do slope mais o erro da proporção, mais o crescimento da proporção do erro em x em relação a x. Se vocês não lembram disso, voltem para a aula de propagação de erro, olhem a equaçãozinha de propagação em multiplicação. Um importante a gente discutir também que, como o erro do slope cresce com x, né? E no caso aqui a referência é o ponto nulo, é o meio da sua dispersão, a gente já discutiu lá no começo das regressões lineares que a regressão linear vale quando você está dentro do range do dado. Então o dado que gerou a regressão tem esse range aqui. Se você está muito fora do range, você não tem como ter certeza que a relação é linear lá fora, em direção ao 0 ou a valores muito grandes.
Mas se você tem valores próximos, você pode considerar que continua linear em valores próximos. Só que o seu erro do slope é 0 no meio da dispersão e ele vai aumentar aqui para fora. E para cá também. Então, você está propagando o erro considerando que só tem o erro da equação e o seu erro em x. Aqui são seus dados em x. E aí você vai ter para cada dado em x um dado em y com um erro que é variável por causa desses dois efeitos. O erro do slope que cresce para fora do centro da dispersão e a proporção do erro em x em relação a x aumentou para cá. Então esses valores são maiores. Quando é perto do range do dado original, ainda dá para usar. Se for longe, você não vai ter como ter certeza que é linear. Então você pega uma regressão lá de um trabalho publicado, vê qual o range de dados que ele usou na dispersão e vê se é compatível com o seu. Se não, é melhor nem usar. E a questão do desvio padrão dos resíduos? A gente lembra disso, né? Os resíduos são essas diferenças de cada ponto em relação à reta de regressão. E a variância em y é essa, a variância dos resíduos é essa aqui. Está em escala diferente, a gente lembra disso, vimos em outra aula. O desvio padrão dos resíduos, ele tem que ser considerado como um erro nas situações em que você não sabe por que o desvio do padrão dos resíduos é grande. Não é um erro analítico em y, é mais do que o erro analítico em y. E aí o que você precisa? Você precisa pôr lá na nossa funçãozinha o parâmetro SDR como IS, e os erros são esses. Ó. Então você vê, aqui a dispersão de dados originais são esses pontinhos rosa. E aqui eu plotei com 2 sigma qual que seria a barra de erro. Claro que o 2 sigma vai pegar lá aqueles 97 tanto por cento dos dados, quase todos eles caem na barra de erro. E também propagou o erro do slope, com aquele efeito que a gente conhece de aumentar para cá. O que você tem com isso? Um valor em x com um erro conhecido em x, aquele é constante de 1,5, gera um valor em y que tem um erro que a gente não considerou só a regressão da reta, considerou também a dispersão original dos dados em y. Por quê? Porque você quer ter certeza de que esses valores que você estima aqui em y, com o seu x com erro, vão obedecer à mesma distribuição de dados que os valores originais. Porque senão, você vai usar um erro só do slope e você vai estimar valores com um erro muito pequeno aqui na faixa central. Então você vê que os seus valores de y, dado o seu x, nessa região aqui, tem uma correlação muito melhor x e y do que o dado original que gerou a regressão. Então, isso não é um dado real, né? Então, se você tiver que estimar esses valores e gerar uma população em y que obedece à mesma regra daquela que gerou a regressão, você tem que considerar o desvio padrão dos resíduos e botar lá como IES, e cada valor de y que você tem um erro que é uma probabilidade dele ter um valor dentro daquela dispersão de y original. São duas situações diferentes, né? Então, se você vai gerar uma população sintética com os dados de x e erro em x propagando, tem que pôr o IES lá no seu SDR, porque senão, que é o Standard Deviation dos resíduos, senão você vai forçar uma correlação que não existe, né? Senão, imagina, você vai ter os pontos originais em rosa e os pontos interpolados em preto, e são duas distribuições diferentes, né? Não é essa a realidade do dado. Isso é bem importante, então, a nossa funçãozinha linR, essa aqui, ó. Esqueci o nome dela, vamos ver. Esquecer nome de filho é duro, né? Mas é isso. linreg R propague, é propagação de erro da regressão linear. Esse parâmetro aqui você tem que considerar se você vai usar ele ou não. Na maioria dos casos você vai. Só que tem uma questão. Nem sempre os resíduos têm uma distribuição normal. Então você imagina que a variância não explicada dos resíduos aí tem como origem uma outra variável e ela não tem uma distribuição normal. Ou o seu dado aqui em y, a unidade nativa dele é logarítmica. A gente vai discutir isso na aula que vem.
Mas o que você faz? Aquele mesmo R2, sketch R2, nossa, aquela função, ela gera esse plot aqui, que é com a regressão e o scatter, e gera esse plot aqui, que é o quê? Calcula a dispersão dos resíduos. E os seus resíduos nitidamente não têm uma dispersão normal nesse caso. Você vê, eles têm um limite inferior e tem um espalhamento com outliers grande de um lado só. Então é uma função que tem uma skewness, uma simetria para a direita, e quando você tira o log dela, ela fica mais simétrica. Então, se os seus resíduos não têm uma distribuição normal, aí você tem um problema a mais que você não tinha considerado. O problema é que a sua própria reta de regressão partiu do princípio que os resíduos têm uma distribuição normal, porque ela otimizou, ela é a função que minimiza os mínimos quadrados, né, dos resíduos. Ela minimiza os quadrados dos resíduos. Então ela partiu do princípio que é uma distribuição normal. Quer dizer, a gente diz que essa regressão de mínimos quadrados é uma regressão paramétrica. Ela quer achar a média de uma distribuição normal de resíduos. E aí o slope dessa média mudando com o valor de x é a reta. Isso é um problema. Por quê? Se a distribuição não é normal, então você não deveria nem ter feito uma regressão paramétrica. Você deveria ter feito o quê? Então isso é que eu discuto aqui, né? Você não pode considerar que o desvio padrão dos resíduos ele não tem significado, porque desvio padrão é uma medida de uma distribuição normal. Então você vai precisar de uma medida não paramétrica, vai trabalhar com intervalo de confiança, né? Mas de uma distribuição que não tem uma previsibilidade. E a própria regressão não se aplica. Então você precisa de um método não paramétrico, intervalo de confiança do erro, e um método não paramétrico para a própria regressão. O que significa essa questão do intervalo de confiança do erro é que numa distribuição normal, essa aqui nem é, né, mas ela se aproxima mais, numa distribuição normal, basta você conhecer a média e o desvio padrão que você consegue saber os intervalos de confiança de tudo. Então tem aquele truque de você propagar os erros com 1 sigma e depois simplesmente multiplicar para 2 sigma. Por quê? O que acontece? A distribuição de probabilidades ela segue uma regra porque tem uma função bem definida de distribuição de probabilidades, né? Se ela não é normal ou não é conhecida, aí a função de distribuição de probabilidade já não segue mais essa regrinha e o intervalo de confiança de 90%, por exemplo, o 2 sigma aqui, 97 alguma coisa, ele seria diferente para mais e para menos da média. E a própria média não representa bem a distribuição, né? Essas distribuições são melhores representadas por ranks, né? Quando você trabalha com não paramétrico, você vai trabalhar com os quartis e com a mediana, né? Então, tantos por cento do dado está acima ou abaixo de determinado valor. Então é isso que a gente vai ter que mexer agora e você descobriu, então, com esse plot. Você faz esse plot aqui com o nosso sketch R2 e olha se os resíduos têm uma cara de distribuição normal. Se não tem, você dá um passinho para trás. Volta lá para a nossa função ureg e põe uma regressão não paramétrica. A que a gente usa mais conhecida aí, essa aqui que é o tail, que o que ela calcula é par a par, dado a dado, qual que é o slope de 2 dados. Vamos usar outra cor aqui. Então pega esses 2 dados, vê qual é o slope. Essa cor é ruim. Vou pegar um laranjinha. O slope, esses outros 2 o slope, esses outros 2 o slope, esses 2 o slope. Só que par a par, análise combinatória de tudo com tudo. E o que ela gera? Uma dispersão de slopes possíveis, a mediana disso é o slope que ele considera. E você entra lá com o seu x, o seu y, e aí tem que entrar com o intervalo de confiança também. Vamos ver a nossa função. Quando você está na nossa regressão, nosso reg aqui. Se você for usar a tail aqui, você precisa entrar com confint, o intervalo de confiança, 95, 97, 90, o que você quiser, porque ele vai te retornar parâmetros diferentes. O parâmetro vai ser o slope mediano,
o intercepto mediano, o lower slope dentro do intervalo de confiança e o upper slope. E eles não são simétricos, não vão ser se a distribuição do resíduo não é normal. Ele devolve o mesmo intervalo de confiança que você entrou, para você não esquecer, e um R² calculado. E olha que interessante, essa regressão ela é muito menos sensível, que está aqui em vermelho com o erro dentro do intervalo de confiança de 90, é muito menos sensível a outliers. Por quê? Se você tem um número grande de dados, né, você imagina a análise combinatória, quantos deles usaram esse outlier? Poucos, né, porque você tem muitos dados, par a par, e aí a mediana vai refletir muito melhor essa dispersão assim, sem considerar o outlier, e o ordinary least squares ficou puxado para cá por causa disso. Então, toda vez que você tem uma distribuição de resíduos que não é normal, é melhor usar a não paramétrica. E ela vai te dar uma regressão mais precisa. Como é que você propaga erro? Bom, aí você tem que considerar o erro como intervalos de confiança. Não vai mais poder propagar o erro em um sigma e depois multiplicar. Desde o começo, você tem que estabelecer qual o seu intervalo de confiança e ir fazendo as contas dentro do intervalo de confiança. E você vai ter dois valores, né? O máximo e o mínimo, que não são simétricos em relação à mediana. Isso é feito lá na funçãozinha também. E isso aqui se relaciona bastante com o que a gente vai ver na aula que vem, que é as regressões não lineares. Em que medida você tem que considerar todos esses fatores. Bom, com isso que a gente viu na aula de hoje, a gente consegue usar as funções do pacote específico que a gente criou aí, o GeoSed Stats, para propagar erro com regressões lineares. Escolhe qual regressão, com base nas aulas passadas, faz esse plot, olha se os resíduos são ou não são de distribuição normal. Se eles não são de distribuição normal, você dá um passinho para trás, muda lá para uma não linear, para uma não paramétrica, que é aquela tail, e roda de novo. E aí como é que propaga erro? A gente não está propagando erro na não paramétrica ainda, né? Mas se ela é de distribuição normal, você escolhe se quer fazer um ordinary least square, se quer fazer uma regressão ortogonal, se quer uma correção da atenuação por método dos momentos, e você vai ter como saída daquela... Primeiro roda o reg, depois roda a outra de propagação. Você vai ter como saída esse gráfico aqui. E uma saída que é o seu y com o erro y em formato uFloat. Essa saída da função linreg rpropag. Dá o gráfico e dá um formato uFloat. Ela dá duas coisas, né? Dá o formato uFloat e mais um parametrinho, que é onde está o seu ponto nulo, né? Que ponto nulo ela usou. Que é bom para você testar se ela está funcionando. Essa aqui retornou os parâmetros, o reg, e essa aqui entrou com o seu x erro em x em formato uFloat, o seu parâmetros que foi gerado na outra que você tem que rodar antes, se tem STR ou não, o título do plot que ele vai fazer, e ela retorna lá no fim. E o y, que é o seu y em formato uFloat, e a posição do ponto nulo em x. Bom, espero que isso seja útil para os problemas que você está enfrentando. É claro que você não precisa só do seu dado e da equação da regressão, você precisa de ponto a ponto dos dados que foram usados para gerar a regressão para conseguir fazer isso. Então, como a gente já viu em aula passada, você vai na base de dados publicada que gerou a regressão, ou você coleta ponto a ponto num daqueles programinhas de extração de dado de gráfico. Era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Muito obrigado.